Irmãos, ela foi vendida pela mãe, viveu na rua, comia comida do lixo, teve câncer, Deus a curou. Anos depois ela se encontrou com a sua mãe e depois desse encontro, 2 dias depois, a sua mãe morreu. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais fortes da internet e eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Testemunho da pastora Evânia Gomes. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Marcadas pela Promessa. O link está na descrição desse vídeo. Vou te pedir para você apertar no botão do like. Vou te pedir também para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, e também para você apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Aqui abaixo no campo dos comentários, é só você puxar para o lado que vai aparecer esse botão, tá bom? Vamos assistir o vídeo. Eu passei processos de rejeição, né? Eu fui vendida pela minha mãe. Eu morei em vários lares adotivos. De muitos lares desses eu fui bulinada. Eu passei um período de morar na rua. Eu e meu irmão, eu tinha um irmão que era meu companheiro. E nós dois passamos um período dos 8, eu tinha 8, ele tinha 7. Eu fiquei dos 8 aos 12 anos. A gente morando na rua, a gente comia lixo, a gente chegou a roubar para nos alimentarmos. Vivíamos sujos. Eu, por ser uma menina que eu sempre tive esse cabelão, e era aquele cabelão sujo, cheio de piolho, toda feridenta. E nós já cheiramos cola, já cheiramos loló, já fumamos maconha, já levamos tiro por entrar em certos locais de sítio, né, por capataz que tomava conta de chácaras, de sítios. E a gente ia roubar fruta. E eu levei um baque de uma dessas frutas por conta de vários tiros que estavam nos perseguindo. Eu caí de uma altura muito alta de uma árvore e meu irmão me pega pelos cabelos e sai me arrastando. Até hoje eu tenho um problema no cóccix, que é o nosso último osso da coluna, por conta desse baque. E Deus nunca permitiu que nada de mal nos acontecesse. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca acreditei em Deus. Eu nunca vi Deus na minha vida. Eu nunca acreditei que Deus pudesse fazer algo que mudasse. Pronto. Aí chegou um momento que... Um desses momentos que eu fui bullyingada, eu cheguei a esfaquear. E ali a gente soube que ele morreu. Eu esfaqueei esse homem. E ali foi quando a minha família apareceu. Eu já tinha 12 anos. E quando a minha família apareceu, porque nós íamos ser levados à FEBEM, naquela época existia FEBEM, nós íamos ser levados à FEBEM. E eu não sei, eu acredito que tinha um parente que sabia da vida da gente, mas nunca procurou a gente, nunca se interessou em nos pegar e nos resgatar. Tanto é que quando a gente chegou, eu lembro desse momento de um episódio, isso tudo foi no Pina, em Boa Viagem, que nós morávamos. Eu já morei em palafitas, já bebi água suja, já tomei banho de água suja, já dormi em marquise, nas ruas. E eu lembro que tinha um restaurante que quando jogavam as bandejas de resto de comida, que quando a gente pegava aquelas comidas e ia nos alimentar, teve um dos funcionários que viu aquela situação e ele disse: olha, a partir de hoje aqui vocês não comem não, comida de lixo não vão pegar da lixeira não. Quando der meia-noite vocês cheguem aqui
e vai estar um pratinho separado, reservado para vocês. Pronto. Era o único momento que a gente tinha comida nova, comida limpa, comida boa, porque o resto era tudo lixo, ou então a gente roubava, via sacola de leite. As pessoas em supermercado, a gente ficava de butuca, como a gente fala, né? A gente tem essa expressão, ficava de butuca ali por trás dos carros. Aí chegava alguém, algum cliente que estava com sacola com alimento, com biscoito, com pão, com leite. Oxe, a gente dava uma butada e saía para nos alimentarmos. E era a mesma roupa, aquela mesma roupa. E como chegava para lavar roupa? Não estudava com essa idade? Nada. E quando eu fui resgatada, né? A gente foi para Engenho Velho. Minha avó foi morar na casa da minha avó. Foi quando eu encontrei a minha mãe. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe tinha 19 anos. Meu pai tinha 70 anos. Meu pai era um homem muito rico. Era muito bem de vida, o meu pai. E eu tinha uma irmã que ela tinha hoje a idade que eu tenho. Ela tinha 52 anos. Meu pai tinha 70, minha mãe tinha 19 anos. Minha mãe já tinha um filho de 3 anos, que ela também abandonou. Deu para outra pessoa criar. E ali ela conheceu o meu pai. E todos os filhos que a minha mãe teve, o meu pai registrou, mesmo não sendo dele. Do meu pai só são 3 filhos. Eu, o Geraldo, que já morreu, e o Jeremias, que eu não conheço. Eu tenho irmãos que eu não conheço. Minha mãe teve 9 filhos, só eu de mulher. Tudo homens, e só 3 do meu pai. Os outros não eram do meu pai. E por conta disso, a minha irmã, a filha do meu pai, não aceitar com toda razão uma situação dessa, né? E aí ela enxotava a gente, não gostava da gente, maldizia a gente, botava minha mãe de casa para fora com 19 anos. Aí pronto, aí meu pai morreu quando eu fiz 6 anos. E aí tudo na vida da gente mudou. Tudo mudou. Minha mãe também, ela era uma pessoa errada, né? Minha mãe, ela, por ser nova, mas ela era uma prostituta. Tanto é que a maioria dos filhos do meu pai não eram filhos dele. E mesmo assim, ela engravidava, trazia para ele, e ele registrava como filho, sendo filho dele. Pronto, aí meu pai morre e toda a vida da gente muda. Nós tínhamos casa boa, morávamos bem, mas aí houve essa trajetória e tudo que era do meu pai, nós perdemos. Não tive mesmo mais registrada? Acesso. Sim, mesmo registrada. Eu não conheço família nenhuma do meu pai. Não tenho acesso a ninguém. Eu não sei quem é ninguém do meu pai. Não sei. Não sei quem é. Só da parte da sua mãe? Só da parte da minha mãe, que foi quando eu fui. Isso, que eu ia e minha avó não deixou a gente ser levada, levou a gente direto para a casa dela. Que quando a gente chega lá, eu tenho uma tia que foi a que me criou, minha tia mãe hoje, ela. E ela me criou. E na época ela era viúva, se tornou viúva também. Eu tinha 12 anos, ela tinha uma filha paralítica de 15 anos e ela já ia começar a trabalhar. E ali ela me chama para ir morar com ela. Até então, todo mundo sabia da vida da minha mãe, menos eu. Porque eu tinha acabado de chegar. Minha mãe estava grávida. Aí minha avó disse, pronto, você agora vai morar com sua mãe, né? Vai ter uma vida, vai ter uma casa, vai ter um lar, vai morar com a sua mãe. E você vai ajudar sua mãe, porque sua mãe está grávida e estava precisando de alguém. Aí nisso minha tia me chama, eu recuso. Minha tia diz, olha, você vai ter um lar, você vai ter uma casa, você vai estudar, que era o que eu mais queria. Eu não sabia ler, não sabia escrever, nunca tinha ido para uma escola. Eu andava, olhava os meninos, aquilo me dava uma dor, eu via os meninos, eu via por onde a gente andava.
A gente ia para as escolas, ficava em portas de escolas, via os meninos na escola, via toda a situação. O meu irmão, quando a gente volta, ele volta para a rua. A rua não saiu dele. E dali, então, eu perdi contato com meu irmão. Até hoje? Não. Por um longo período de tempo, eu perdi o contato do meu irmão. Esse meu irmão, que se chamava Geraldo, que tinha o mesmo nome do meu pai. Meu pai também se chamava Geraldo. E ali minha tia me chama e eu recuso. Quando eu entro em casa, me deparo com a situação da minha mãe, que todo mundo sabia, menos eu, que eu não convivia com ela. Que quando eu entro, eu me deparo. Para mim, naquele momento, era um escândalo para mim. Porque eu só tinha 12 anos, eu era uma criança. E o que é que eu vejo? Eu vejo minha mãe beijando outra mulher. Aí eu fiquei horrorizada com aquela situação. Aí eu olho para ela e digo assim, a minha tia-mãe se chama, eu chamo ela de tia Teta. Eu digo a ela, olha, tia Teta me chamou para ir morar com ela. Eu disse não, mas eu não vou ficar aqui não. Eu vou pegar o restinho de roupa que eu tenho. Aí eu fui, peguei, botei tudo dentro de uma sacola e fui morar com tia Teta. Eu disse, olha, me esqueça. A senhora não é e nunca foi minha mãe. A partir de hoje, a senhora morreu para mim. Eu lhe odeio. Eu disse para ela essas palavras mesmo. Pronto, aí fui morar com tia Teta. Até então estava tudo muito bem. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, alguma coisa assim, vó vai morar com a gente. E tudo dá uma reviravolta de novo. Porque minha avó não gostava de mim, sem motivo nenhum, sem ter nem para quê. Olha, minha avó não gostava de mim, eu acho que era porque ela gostava muito da minha mãe. Eu acho que a minha mãe era a preferida da minha avó. E por conta de toda aquela situação, de eu ter dito aquilo, de eu não ter ficado com a minha mãe, de eu não ter aceitado aquela situação, eu acho que aquilo foi um estupim para minha avó. E eu passei muitos anos odiando minha mãe. Muitos anos. Pronto, aí eu passei por muita perseguição já na casa da minha tia com minha avó. Se encontrou com Jesus, já estava com qual idade? 27, eu já estava com filho, já estava casada. Mas aí eu já passei aquele período, minha avó me odiava, ela me maldizia, ela dizia que eu não prestava. Ela dizia que eu ia ser pior, ela disse, você está vendo a sua mãe, disse que você não gosta, você vai ser pior do que ela. Você, nem para viver, você serve. Você não presta, você está pensando que você é quem? Você vive aqui, mas você não presta, não. Olha, ela me deixava mais baixa, ela eu tinha tanta amargura, você não tem noção. Eu tinha tanta amargura, eu tinha tanta tristeza. Eu era uma pessoa muito triste, muito infeliz. Não tinha alegria. Mas sempre gostei de estudar. Sempre fui boa aluna. Sempre fui muito inteligente. Tanto é que eu me destacava na escola. E teve um período que eu consegui uma bolsa. Na época, a datilografia era muito desejada na minha época. Hoje em dia, a computação, na minha época, era datilografia. E eu, pelo colégio, eu consegui, de graça, estudar, fazer o curso de graça de datilografia. Só que era muito longe. Eu morava em Engenho Velho, estudava nessa época no Rodolfo, ou era no Bernardo Vieira, assim. E eu consegui essa bolsa, só que era na Fundação Bradesco. E a Fundação Bradesco é muito distante de onde eu moro. Eu morava em Engenho Velho e a Fundação Bradesco era em 2 Carneiros. Meu Deus, é longe. E aí eu pegava, na época que eu estudava, tinha uns horários intermitentes, que era de 7 às 11, de 11 às 3, de 3 às 7 e de 7 às 10. Eu estudava no período de 11 às 3. E eu tinha que estar no Bradesco de
8 horas da manhã. O curso era de 8 às 10h30. E ela não me dava passagem. Eu ia de pés. Para chegar no curso, eu saía de 6 horas da manhã para chegar nesse curso de 8 horas. E eu ia todos os dias. Era todos os dias. Eu ia de pés e voltava de pés. Sem me alimentar. Sem comer nada. E tinha que estar no colégio de 11 horas. O curso terminava por volta de 10, 10h30. E eu tinha que estar no colégio de 11 horas. Tanto é que se eu não tivesse, eu perdia essa bolsa. Eu perdia esse curso. E eu fazia o possível. Só que eu sempre fui muito fechada, muito retraída, muito calada. Mas alguém via em mim muita alegria. Eu sempre tive esse transparecer. Eu sempre fui muito fácil de fazer amizade. E eu acredito que ela era vizinha lá da gente, a merendeira do colégio. E quando eu chegava, já tinha algo preparado, pronto para eu me alimentar. Antes de eu entrar na sala de aula, ela já estava me esperando, porque ela sabia. Olha, eu nunca vi Deus na minha vida, mas Deus sempre estava lá. Deus sempre estava cuidando de mim. E isso também impedia de eu me achegar à minha avó, porque minha avó era católica. Ela me colocou no curso de catecismo, crisma, tudo isso, de né? crisma, de tudo. Olha, o padre falava tão mal de mim para ela, porque eu não estudava, eu não aprendia as rezas, eu não aprendia o estudo lá. Catecismo. Isso, eu dizia que Deus não existe. Isso é conversa, vocês aqui estão perdendo tempo com essas santas. Mesmo assim, eu era desaforada. E ele contava tudo para minha avó. Essa sua neta não presta não, viu? Essa sua neta xinga, fala mal, diz que isso aqui não presta. Pronto, isso era tudo motivo, né? Para minha avó. E ali foi a época que eu conheci meu esposo. Eu conheci ele, eu estava com meus 15 anos. Pronto, aí lá veio outro processo. Casou nova. 19. Já veio outro processo. Minha avó, ela implicou com o meu namorado, meu esposo hoje. E ela implicava com ele, dizia que ele era um macaco. Oxi, tu vai casar com esse macaco, quando tu tiver um filho desse homem vai ser tudo... Ele parece um saguim, dizia que ele tinha cara de saguim. Era. Isso aí tem a cara de saguim. Quando tu tiver filho dessa coisa aí vai ser tudo um macaquinho. Era. Olha... Racista. Nada que eu fizesse, nada era bom para ela. Nada. Era sempre palavras contrárias, ela sempre me botava para baixo. Falava do meu cabelo, falava da minha magreza. Eu sempre fui muito alta, da minha família eu sempre fui muito alta. Meu pai tinha 2,2 metros. E a gente foi sempre muito alto, meus filhos são tudo altos. E eu era muito magra, magricela. Isso aí é uma magricela, tá vendo que isso aí não tem futuro? Isso aí tá fazendo curso, mas chegava na escola e sempre tinha elogios meus. Eu sempre fui elogiada. Eu tinha bom comportamento, mesmo com tudo que eu passava. Eu tinha bom comportamento. Eu gostava de estudar, eu me saía bem nas notas. Teve uma época que eu entrei no atletismo e quis entrar para a polícia. Nesse dia que a gente ia fazer a inscrição para a polícia, ela não me deu a passagem, eu não fui. E teve um período do meu que eu estava no atletismo. Eu fazia atletismo, eu já fiz karatê, já joguei vôlei, eu era atleta, adorava esse negócio de esportes. E me destaquei no atletismo. E teve uns jogos que foi no quartel, o quartel 14 lá de Socorro, em Floriano. E teve um campeonato e eu me destaquei. E eu fui convocada para entrar para a seleção de João Pessoa, o presidente
de João Pessoa, na Paraíba, ele veio me chamar para eu ir para lá, fazer parte da equipe deles. E minha avó, ela não assinou esse papel, ela disse que eu não ia, então eu perdi. Deixei de fazer, não fiz mais. O atletismo, me desloquei do atletismo, não fiquei mais. E assim, tudo que servia, que era para lhe beneficiar, né? Que viu benefício para você, ela chegava e cortava. Chegava e cortava. Nunca permitiu. Nunca deixou. E você casou, ficou morando com ela ainda? Você casou, não, morando na sua casa? Aí pronto, aí eu conheci meu esposo, a gente namorou, noivou. Ele tinha um sonho de se casar, nós já tínhamos casa, ele já tinha montado tudo. Já tinha vestido, já tinha tudo, nós já tínhamos tudo preparado. Aí chegou para entregar os convites. Quando estava próximo de entregar os convites, nós íamos nos casarmos em setembro. Quando foi em julho, ela inventou uma mentira. E eu acreditei nessa mentira. E acabei meu noivado. Acabei com tudo. Tudo, a casa que nós tínhamos, a casa que nós estávamos construindo. Tudo. Acabei. Ele destruiu tudo. Inclusive, nós íamos nos casar junto, eu e a irmã dele. E tudo que era nosso, ele passou para ela. E algumas coisas ele deu à mãe dele também. Pronto. E ali foram passando os meses e meses e meses. E a minha tia-mãe tinha 3 filhos, né? Fora essa Thelma, que era paralítica, ela tinha mais outros 2. E a esposa de um desses filhos da minha tia-mãe, ela descobriu essa verdade. E veio e me disse, olha, tudo aquilo que te contaram de Manuel, o nome do meu esposo, é mentira. É mentira. Corre atrás. Muito tempo depois? Uns 8 meses. Corre atrás. Vai atrás. Eu fiz, você está vendo que ele não me quer mais esse tempo todinho? Não, me quer não. Tá louca. Quer nada. Não quer. E eu lembro de uma frase, quando eu conheci ele, fui até no trabalho dele. Ele, quando chegou para perto de mim, e ele olha para mim e disse, eu sonhei com você. Eu tive um sonho com você. Deus me disse que a gente ia se casar. Ele me disse. E aquilo ali, naquele dia, naquele momento, veio a minha lembrança. Quando ela me disse isso, me chamou para ir correr atrás dele. Aí aquilo veio a minha lembrança. E eu sem acreditar em Deus, né? Porque eu não acreditava. Eu não cria em Deus. Eu não via Deus como nada de bom para mim. Não tinha benefício nenhum. Nada era Deus na minha vida. Sempre era eu, sempre fui eu. Eu sempre vivi porque eu vivia na vida. Tinha vida e tinha que viver. E aquilo ali veio na minha lembrança. Aí eu disse, bora. Vamos então. Aí pronto. A gente liga para o trabalho, ele atende e aceita. Ele aceita. Ele, aceito, quero sim. Agora, com uma condição. Eu não vou mais ficar lá de namoro, de noivado. Se ela quiser, ela vem comigo. Pronto. Aí eu... Tá bom. Ela disse, Carmen, tu não tem outra... Tem não. Ele é Deus, né? Foi Deus quem mandou pra tu. Ele é coisa de Deus pra tua vida. Vai-te embora. Tu tá querendo o quê aqui? Tu vai esperar mais o quê? Vai-te embora. Tu tá com a idade, Carmen? Já ia fazer 19. Ia fazer 19. Aí pronto. Aí ele chega... Nesse dia, ela não estava em casa. Ele disse, quando eu largar do trabalho, eu vou para aí. E ele veio. 10 horas da noite, ele chega. E Deus fez tudo tão perfeito que ela não estava. Eu tinha uma tia que ela tinha medo de dormir sozinha.
E ela foi dormir com minha tia. E só estava em casa eu, tia Teta, minha prima, esse meu irmão e a esposa dele, que era vizinho nosso, morava perto. E Manuel chega de 10 horas da noite. E é uma surpresa para o pessoal. Para mim não, né? Porque nós já sabíamos. E ali quando ele chega, aí vai conversar com tia Teta e faz uma revelação que eu não sabia. É quando ele revela que os nossos proclamas, que era o papel de casamento, isso foi em novembro, quando nós nos reencontramos. Ele disse que os nossos proclamas, o papel do nosso casamento, já ia sair em janeiro. Estava tudo lá, ele não tinha retirado. A documentação tinha ficado no cartório. E que o nosso casamento ia ser no dia 13 de janeiro. Já estava marcado para a gente se casar. E ele não tinha dito isso lá. Eu fiquei sabendo quando ele veio. Aí ele disse, eu não quero, não vou ficar aqui. Se ela quiser, eu vim para buscar ela. Eu não vim para namorar, nem para noivar, nem para esperar esse período, não. Eu vim para levar ela. E aí meu irmão corre. Quando soube que ele chega, a minha cunhada, mano, vamos embora lá, dar apoio, dizer que ela vai. Né? Até então, tia Teta queria que eu esperasse até o dia 13 de janeiro. Aí eles disseram, não tem nada que esperar, não. Deixa ela ir. Aí eu vim. Pronto, aí vim embora. Onde eu moro até hoje. Aí chegou o dia do meu casamento. Eu ainda era de menor e precisava da assinatura dela, da minha mãe. Porque... Naquela época era com 21 anos. Isso, né? 21 anos. Isso mesmo. Aí eu precisava da assinatura dela. E minha avó relutou muito para ir lá. Sem querer ir lá. Ela morava perto da gente. Aí fez, agora você está precisando dela, né? Eu ainda ouvi isso, a gracinha dela. Agora você está precisando dela, né? Agora você quer ela, né? Agora você precisa dela. Aí ela foi, pegou a assinatura da minha mãe. Ninguém foi ao nosso casamento. Ninguém chegou lá para o nosso casamento. Eu peguei testemunhas. Eu tinha uma amiga que ela soube pela minha família que eu ia me casar. Alguém da minha família disse a ela, até hoje nós temos essa amizade. O nome dela é Dora. Ela trabalhava na Compesa na época. E ela foi bater lá, no cartório. E foi uma das testemunhas, além do meu irmão, da esposa dele, ela foi uma das testemunhas do nosso casamento. Pronto. E teve um episódio também que quando eu vou para a minha primeira relação, eu tinha muito problema de saúde. Eu tinha problema de hemorragia? Tinha hemorragia. Eu tinha problema de hemorragia. Eu tinha problema de cistos no ovário. Eu tinha problema de... Olha, eu era tão doente. Quando jovem. Tão doente, tão debilitada. Que num ato do meu momento com meu esposo, tudo em mim explode. Eu sou socorrida e dali tira a minha trompa. É retirada a minha trompa. Eu perco uma das trompas. E quando eu volto para casa, meu esposo tinha uma namorada que era vizinha nossa, uma ex-namorada. Ele namorou com uma vizinha. E por conta disso, eu era uma jovem muito bonita, chamava muito atenção. E ela me odiava, e isso ela ficou sabendo. Olha, ela passava na minha porta e gritava, ela não pode lhe dar filho não, que eu estou sabendo que ela perdeu uma trompa e não vai poder engravidar. E eu estou aqui, viu? Ela gritava, ela passava na minha porta. Gritava. Eu sempre fui muito calma, muito tranquila. E eu nunca dei muita importância. Nunca fui dar muita importância do que falavam de mim. Nunca. Eu sempre fui muito calma.
Aí, meu esposo, não ligue não. Eu falei, não, eu tô calma, não ligo não. Eu tô com você. Ele era quem se preocupava. Eu tô com você, eu quis você. Se eu quisesse ela, eu tava com ela. Eu fiz, não, se preocupe não. Ele fez, mas eu creio que Deus, ele vai restaurar. Ele dizia, Kai, eu creio. Ele me chama de Kai. Kai, eu creio. Deus vai restaurar. Deus vai fazer. Em menos de 1 ano, eu estava grávida. Deus me deu meu primeiro filho. Só com a trompa. Só com uma trompa. Primeiro milagre. Isso, veja. E eu sem Deus na minha vida. Já foi o primeiro milagre. Eu engravido com uma só trompa. E quando o meu Jean Lucas nasce, que o médico vai, que isso faz tudo, ele disse que ele disse que a minha trompa, eu tenho a minha trompa. Eu tenho as 2 trompas, ela se reconstruiu. Pronto, minha trompa foi reconstruída. E eu tive, né, nesse momento a gente ia morrer. Eu ia morrer de parto. Essa eclâmpsia foi? Quando tira ele, o cordão umbilical prende ele. E ele morre. Meu Jean Lucas morre. Por causa da trompa. Ali meu Jean. Sim. Ele perde ar e ele morre. Se tivesse normal, foi? Normal. Jean Lucas saiu, foi normal. Eu tive meus filhos normal, todos 3. E ali naquele momento, meu parto foi muito fácil, muito rápido. Nunca tive nada. E ali quando o Jean Lucas sai, que a trompa prende ele pelo pescoço, ele morre. Jean Lucas morre. E me deixam lá. Aquele sangueira, eu toda ensanguentada, porque vão socorrer ele. Com tudo que vão socorrer ele. Aí eu pergunto, por que ele não chorou? Por que ele não está chorando? E estão lá revivendo ele. Revivendo, e nada de me dizerem. E eu fico lá mais de 10 minutos. Aí depois é que ele chora, é que voltam para mim. Aí que eu já escuto o choro dele. Aí quando me dizem, mãe, seu menino teve um problema, mas nós já trouxemos ele de volta, disseram isso. Fizemos a massagem cardíaca nele e ele tá bem. Aí eu escuto o choro dele e me desfaleço. Ali eu desmaio por perca de tanto sangue. Quando eu acordo, já com horas depois, eu tô recebendo sangue. Aí me dizem tudo o que aconteceu. Já é o segundo milagre. Segundo milagre. Isso. Deus sempre fazendo milagres e agindo na minha vida. Creia tão somente que Deus, ele é aquele que faz milagre. Creia tão somente que Deus é aquele que restaura. Que mesmo que você esteja passando, o que você estiver passando, Deus, ele é Deus. E sempre continua sendo Deus, porque eu nunca fui merecedora desse Deus e ele sempre foi um pai para mim. Sempre cuidou de mim, sempre. E nunca me abandonou. E ele também não vai te abandonar. Creia e saiba disso. Pronto. Aí tive Jean Lucas, depois tive o Juan, depois tive o Júlio César. Aí é quando eu volto a estudar, gosto de estudar. Fiz um curso de enfermagem, né? Volto a estudar, estou estudando, estou fazendo curso de enfermagem. Aí, quando o meu Júlio César está com 2 anos, eu invento de pôr um DIU. Aí pus o DIU. Aí foi esse período do DIU que eu tive essa rejeição com esse DIU. Esse DIU me causou um câncer de colo de útero. Foi através desse DIU. E aí, por conta de conhecimento, meu esposo estava desempregado. Eu tinha o Jean Lucas com 7 anos, o Juan com 5 e o Júlio César com 2. E aí eu sou acometida dessa enfermidade por conta do DIU. Eu passei 9 meses sangrando. Meu Deus. Com uma hemorragia,
e não sabia a causa dessa hemorragia. Eu ia para médico, o médico dizia, não, seu DIU está bem, o DIU está perfeito. Isso é normal, é uma adaptação. É tudo, até se você se acostumar. Mas não era. Aí, ele, por conhecimento, esse médico, e com essa minha professora de enfermagem, ela disse, não é normal. Aí conversa com ele e ele me encaminha para uma clínica, hospital, coisa particular. Eu sem dinheiro, sem nada. Deus proveu tudo de novo. Deus proveu tudo de novo. Eu sem um centavo, sem poder pagar nada. Deus providenciou Deus tudo. Sempre presente. Isso, né? sempre. Missionário. Sempre. Nunca me abandonou. A misericórdia dele Isso, acompanhando todo me momento. acompanhando em todo momento. E eu nunca abri a boca para dizer que era Deus na minha vida. Meu Deus. Nunca disse que era Deus. Nunca dizia que era Deus. E ali, quando eu vou para essa médica, que ela me examina, ela de imediato tira o DIU. E eu já vou para um processo. Ela disse, se você não tira esse DIU hoje, você vai entrar num processo de leucemia. Aí vai fazer exame, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mexe para lá, mexe para cá e descobre esse câncer de colo de útero, né? E meu esposo, ele é muito pilhado. Ele morre de medo de morrer. Ele morre de medo de morrer. Ele ficou apavorado diante dessa situação. Apavorado. E aí, não sei o que, vai, mexeu. Nisso, a gente tem uma vizinha que ela é evangélica. E ela fica sabendo dessa minha situação e vai bater lá em casa. E me apresenta Jesus. E eu digo a ela, não, quero não, precisa não, vou ficar bem. Vai ficar bem, tá tudo bem. E eu já estava com o diagnóstico do câncer, sim. E eu, não, tá tudo bem, vai ficar bem. E ela todo dia ia na minha casa, ela me deu um raidinho. E todo dia ela tinha o prazer de chegar na minha casa e ligar uma rádio evangélica para eu ouvir Deus falar. E Deus sempre falava. Toda a minha trajetória, Deus contou ali, naquele momento, naqueles rádios. Todo dia era a mesma coisa, a mesma história, Deus me contando. Deus me contava a mesma história. Da minha trajetória. Aí eu já estava impaciente com aquela situação. Eu estava a ponto de enlouquecer com aquilo ali. Aí eu disse a ela, olha, tá bom tu levar isso, que eu não quero não. Ela era uma senhora. E eu disse, olha, tá bom da senhora levar isso, que eu não quero não. Mas deixa que ela já estava percebendo que algo já estava mudando. Estava incomodando isso, também. Já estava me incomodando. E ela disse, vou não, porque Deus ele já está trabalhando na tua vida e tu que não queres. Aí pronto. Aí chegou o momento de eu aceitar, de eu me render. Foi dentro de casa. E eu disse, Deus, é hoje. Me derramei, me rasguei ali naquele momento diante dele, reconhecendo o poderio dele, a maravilha dele, a grandeza dele. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. E pronto. Esse foi um momento marcante da sua conversão. Isso. Em casa mesmo? Em casa mesmo, em casa. Teve aquele encontro? Tive aquele encontro com Deus. Aí eu volto para a médica, tenho uma consulta e ela diz que eu vou entrar para aquelas químio, fazer aqueles. E antes disso eu tinha que passar por um processo de medicação. Ela me passou 3 caixas de uma medicação, eu não lembro o nome. Uma ela me deu e as outras 2 eu ia ter que comprar. E quando ela acaba, que a gente vai ver o preço, que meu esposo está desempregado, ele enlouquece.
ele fica capaz de enlouquecer. E ele é assim, daquele tipo de pessoa que ele não gosta de correr atrás de ninguém, de pedir nada a ninguém. É tudo com a gente, é tudo a gente, é tudo a gente. Eu ainda solto alguma coisa. Eu ainda digo, eu ainda falo tudo. Ele não. Ele é além. E ele disse, Kai, e agora? Eu não tenho dinheiro não para comprar isso, não vou comprar isso não. Como é isso? Você precisa, minha filha, desses remédios. E eu fiz uma loucura que só gente que é doido faz. Eu paguei de doido, eu fiz uma loucura e disse, Deus, eu agora quero ver tu. Aquela coisa da gente, de nova convertida, né? Isso, de nova convertida. Deus, e agora? E eu peguei aquela caixa vazia e peguei eram 30 comprimidos, aquelas cápsulas, aquela cartela dos comprimidos vazios, e saí rasgando a bula, e saí enrolando e pondo, um por um. Quando completou os 30, eu olhei e disse, Deus, eu não tenho dinheiro, mas a minha cura vai sair daqui. Eu não vou passar por esses processos que a médica está dizendo que eu vou. Coisa linda, né? Eu não vou entrar nesses processos. Eu não vou aguentar. Manuel não vai aguentar. Eu não vou. Eu tenho meus filhos. Meus filhos são pequenos. Deus, meus filhos precisam de mim. Eu quero dar a eles o que eu não tive. Eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Eu quero dar amor. Eu quero dar uma mãe para os meus filhos. Eu quero dar isso para os meus filhos. Eu quero. Me deixe dar isso para os meus filhos. Me deixe dar isso para os meus filhos. E ali eu pus a mão naqueles remédios, naquela cartela só com a bula. Com aquele papel picotado, cortado ali. Aqueles 30. E eu pus a minha mão e disse, a minha cura vai sair daqui. Eu creio que a minha cura vai sair daqui. E eu comecei todo dia, naquele horário eu tomava. Todo dia, era um por dia. E todo dia eu tomava um. Pegava aquele papel, engolia e bebia com água. Fé. Isso. Todo dia eu pegava aquele papel. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso não, viu? Eu estou dizendo que eu fiz. Eu estou dizendo que eu recebi de Deus. Eu estou dizendo que foi aquele momento meu com Deus. Eu não estou dizendo que é você que tem que fazer. Se você está passando por um processo, se você precisa de algo, busque. Não deixe de buscar. Mas use Deus também para a sua fé, para a sua vida. E foi o que eu fiz para aquele momento. Era o momento que eu tinha. Era aquilo ali que eu tinha. E eu usei aquilo ali. E eu lembro que quando eu termino, eu não cheguei nem a ir para o terceiro. Foi no segundo mesmo. Naquele papel. Na segunda cartela. Na segunda cartela, que era a primeira do papel. A primeira papela do papel. Isso. Que eu estava com ele, nós estávamos almoçando. E eu senti algo deslocando dentro de mim. Fez um barulho, um estronda algo dentro de mim. Saiu um estrondo. Aí eu chego a pulo da cadeira. Aí tu ouviu? Aí ele, não, vi-se nada. Não percebesse nada. Ele, não. Oxe, um estrondo, meu filho, um barulho. Eu me levanto aperreada, agoniada. Um barulho, um estrondo. Aconteceu algo aqui dentro de mim, um estrondo. Houve um estrondo. E ele disse, não tem nada não, ouvi não. Aí esperei a consulta. Pronto, aí com algumas horas me deu vontade de urinar e eu vou urinar. Quando eu chego que urino, que eu olho para o vaso, dentro do vaso tem uma bola deste tamanho. Sobrenatural. Uma bola enorme dentro
do vaso. E aí eu grito, chamo ele vem correndo. Eu fiz, olha, aquela explosão, aquele estrondo aqui. Ele cai, o que foi isso? Eu fiz, não sei. Mas aí eu começo, aquela euforia, aquela coisa. Aí espero a consulta. Quando eu vou para a consulta, eu conto para ela. Ela cai na risada. Ela morre de rir. Ela, você é crente? Eu fiz, sou. E eu, sou. Ah, que orgulho. Que satisfação. Que honra em dizer que eu tenho um Deus que eu vejo, que eu sirvo e que eu reconheço. Que até então eu não via, eu não servia e não reconhecia num Deus que eu tinha. E que sempre foi Deus na minha vida. E eu bato no peito e eu... E ela, vamos para os exames. E ali os exames confirmam dessa minha cura. Não tinha mais Não câncer. tinha mais nada. Nada. Olha, ela era renomadíssima. Ela disse que nunca tinha vivido aquilo na vida dela. Ela era uma médica renomada. Ela dava palestras, ela viajava, ela fazia seminários. Deus chegou primeiro, né? E Deus chegou. Na Isso. sua vida. Com esse sobrenatural. Exato. Pronto. E ali vem mais outra cobrança de Deus para minha vida. O perdão. Deus disse, pronto. Deus me pega. Fala comigo. E antes disso, eu passei por muito período, depois que eu me converto, eu passo por um período longo de pesadelos, de ataques, de me acordar aos gritos, aterrorizada com tudo aquilo que eu vivi lá atrás. Eu pulava na cama, eu saltitava na cama. E meu esposo, o que é isso? O que é isso? É o pesadelo. Estou tendo pesadelo toda noite se repetia. Por muitos longos dias se repetiu esses. E eu orando, Deus me diga o que é isso, Deus me diga o que é isso. Aí ele me disse. Liberação de perdão. Isso. Outro encontro com Deus. Olha, é coisa linda. É coisa linda quando a gente vê Deus e conversa com Ele face a face. Tem Ele ali e Ele diz, eu tenho coisas sobrenaturais para dispensar para a tua vida. Você não vê hoje, você não sabe hoje, mas é lá na frente. Eu tenho algo lá na frente para você, que você nem imagina. Não é riqueza, ele me dizia, ele me deixava claro do que ele queria, do que ele tinha para mim. Eu não tenho nem ouro nem prata, não é riqueza. Mas o que eu tenho para você, você ainda vai falar muito de mim. Você ainda vai viver muito meu. Você ainda vai contar isso para os outros. Ele me dizia. E a gente nunca entende, que a gente nunca entende Deus e a gente nunca sabe o que é que Deus tem pra gente. E ali ele diz, olha, perdão, você vai ter que liberar, você vai ter que passar, você vai ter que fazer. E eu disse, Deus, eu não tenho, não quero. Oxe, eu quero nada, eu vou fazer isso não. Não. Depois de tanto eu não aguentar, aqueles períodos de pesadelos, e eu disse, então o Senhor haja. Marque um encontro. É o Senhor que vai marcar um encontro. Marque um encontro desse perdão. Eu lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, para a casa dessa minha tia-mãe, que morava tudo junto, meus meninos, tudo pequenininho, ela já sabia que eu tinha meus filhos. Ela sabia que eu era casada e ela era louca para me ver. E quando eu sabia que ela tinha que ir, eu fugia. Eu nunca quis me encontrar com ela. Nunca permiti esse encontro. Eu sempre voltava para casa às pressas. E nunca disse que ela era avó dos meus filhos. Não, avó é tia, olha, sua avó. É sua avó. Nunca
mencionei ela para a minha vida. Nunca trouxe ela para o meu lar. Nunca falei dela para os meus filhos. Nunca. E ali, quando Deus disse que eu tinha que fazer isso, eu disse, então marque um encontro. É o Senhor que vai, que eu não vou, não. Eu até abri a boca para dizer, eu prefiro ver o diabo do que ver ela. Eu dizia. Muitas das vezes eu dizia. Porque falava sem conhecimento. Porque a gente falava, né? sem conhecimento de causa, sem ter, sem saber nada. E ali Deus, ele marcou esse encontro. Permitiu que os meus 3 filhos adoecessem. Na época nós tínhamos um plano de saúde lá em Jaboatão. E nós descemos, eu desci com eles 3 para essa clínica. Quando eu chego lá, meus meninos com febre, vomitando, com diarreia, um quadro horrível de doença. Quando a gente chega lá, meus meninos não têm mais febre. Meus meninos não estão mais vomitando. E meus meninos não estão mais com diarreia. A médica chega e fala, vamos esperar. Põe termômetro, nada de febre. Espera vômito, espera nada. Ai, mãe, seus meninos não tem nada não. Seus meninos estão bem. Seus meninos estão bem, a senhora está liberada. Aí eu tô descendo do hospital. Quando eu desço, tá ela lá. Me encontro com ela. Com os 3 filhos. Com meus 3 filhos. E me encontro com ela. Aí Deus disse, olha aí. Você não disse que queria um encontro? Eu marquei. Glória a Deus. Eu marquei o encontro. Agora só depende de você. Se você não fizer isso hoje, é para nunca mais. Deus disse. Se você não fizer isso hoje, nunca mais você vai ter essa oportunidade. E tudo que eu tenho, foi muito claro. Muito claro. Irmãs, Deus, ele é muito claro para a gente, muito claro. Já era bom você liberar uma palavra para quem está nos assistindo, porque tem pessoas que impedem a sua bênção por orgulho de liberar um perdão. Pronto. E às vezes não está entendendo porque está tudo travado, porque passa por pesadelo, porque muitas situações sobrevêm por uma liberação de perdão. Porque a gente é feliz, porque a própria palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu, né? Não foi a gente que escolheu a Ele. Então, se o Senhor nos escolheu com tanta falha, se o Senhor liberou perdão para a gente, quem é a gente para também não liberar? Né? Então, tem muitas pessoas que precisam ouvir. Libera uma palavra. E a gente fala isso, a gente tem isso lá, né? Quando a gente faz algumas lives, alguns stories, a gente passa isso, né? E eu quero passar isso de novo, novamente, para você e para a sua vida. Que você se reveja e veja quem é Deus na sua vida. Porque não vale a pena a gente viver com uma tristeza, com uma angústia e com amargura dentro da gente, achando que a gente é melhor do que o outro, porque a gente não é. Porque se Deus, Ele já fez, deu seu único filho para ter morte de cruz por mim, por você. Quem sou eu e quem é você que não pode fazer o mesmo por alguém? Se você está aí e precisa disso para a sua vida, se você está aí, tem essa angústia, vive angustiado e acha que é isso que tem te impedido, tem travado, tem te paralisado, quebre, desfaça e se entregue. E peça a Deus, se você não tem essa coragem, como eu não tive também. E vá no secreto com o Senhor e diga, Deus, olha, eu não tenho coragem de ir, mas crie uma situação e marque um encontro que eu também possa liberar. Que você, minha irmã, meu irmão, que está me ouvindo, está me vendo agora, neste momento, faça isso para a sua vida. Peça a Deus, que Deus Ele vai criar, como Ele criou comigo, não vai ser diferente, porque Deus Ele não faz acepção, eu não sou melhor do que você, de forma alguma.
E Deus, Ele vai fazer isso na tua vida. Se é isso que você precisa, se é disso que você sente falta, de uma liberação de perdão, libere. Faça isso. Porque a minha vida, ó, deu uma chave, deu uma guinada. Deus, Ele mudou, transformou por conta disso. E se eu não tenho feito isso, como Ele disse para mim, era nunca mais. E eu vou te dizer porque era nunca mais. Isso foi dia 3 de dezembro. A gente se encontra e libera aquele perdão. Nós choramos, a gente chora, a gente se abraça, a gente se agarra. Minha mãe era bem miudinha, bem pequenininha. E a gente se abraça e os meninos ficam sem entender. E eu digo, é sua avó. É sua avó. Essa aqui é minha mãe. Ela é que é minha mãe. Ela é minha mãe, a sua avó. Dê benção avó, benção avó. E foi aqueles beijos, aqueles abraços. Quando é dia 5 de dezembro, 2 dias depois, chega a notícia que ela morreu. Minha mãe morreu. Então aquilo foi Deus. Deus disse mesmo, é o último momento. Não espere que seja o último momento da sua vida. Não deixe para o último momento. Libere antes. Faça isso antes. E eu tive esse último momento com ela. Dia 3 de dezembro foi liberado o perdão. Nos reencontramos. E dia 5 de dezembro, ela também tem um diagnóstico de problema de coração. Ela estava se tratando de coração. Tinha um inchaço, o coração dela estava crescendo. Minha mãe tinha 49 anos de idade. E eu tinha 29. E ali, eu só soube depois, né? Que está no enterro, é que eu fiquei sabendo de tudo isso. Ela teve um diagnóstico de coração inchado, o coração dela estava crescendo. Só que minha mãe bebia, minha mãe fumava. Estava morando com essa mulher, continuou com ela. E foi numa dessas festas que ela morreu nos braços da esposa dela. Numa festa. Porque ela sempre bebeu, sempre fumou, sempre foi de farra. E ela também chega para se despedir da minha avó. Antes dela ir para essa festa, minha avó diz que ela chega dentro da igreja que a minha avó está congregando e ela fala com a minha avó e se despede da minha avó. Mamãe, eu tô indo, vou para uma festa, eu vim me despedir da senhora. Mande o padre me benzer aí, tão engraçado. Aí acontece aquele ritual, né? O padre vai benzer ela, aquela coisa toda. E ali ela sai. E saiu para morrer. Dia 5 de dezembro, a minha mãe morre. Aí quando eu fico sabendo, aí avisa a gente. Quando a gente chega lá, aí Deus disse, eu não disse a você? É Deus fiel. Eu não disse a você? Oxe, Deus veio direto ao meu coração. Eu não disse a você que teria sido o último dia, o último momento, que se você não faz, você me perde. Se você não faz, você me perde. Se você não faz, não perca Deus, que é o bem mais precioso que nós temos hoje. Não perca. Não abra mão. Não abra mão desse Deus. Não abra. E ele disse, seria o último. Você viu? O que foi que eu lhe disse? Que nada disso A fidelidade de Deus seria possível para a sua vida. E eu lembro, aqui conversando agora, eu me lembro, me vem um filme lá atrás de tanta coisa, que nem disso, desse remédio, eu nem me lembrava. Tá vendo? E Deus me fez lembrar. Né? Muita coisa eu nem me lembrava. E Deus me fez me lembrar de muita coisa. Hoje, por causa da fidelidade dele, por conta das promessas dele. E hoje, quando, né, eu estou regendo, eu estou me alegrando, às vezes eu chego assim, meio calada, meio triste na igreja, aí alguém chega e diz, ei, cadê?
Ei, bora, levanta, cadê? Não, mundo não. já quer ser contagiado, né? Isso, já quer. Quer sentir Isso, também aquela atmosfera, aquela alegria. Cadê? Aí eu, opa, vamos Vem cá. embora, vem cá, vamos embora, né? E eu lembro quando eu já tô no nosso ministério, com o meu pastor Reinildo Bilar, com a minha líder, aí eu já tô lá já há 17 anos. E eu lembro que quando eu cheguei, que quando a gente tava louvando, e eu sempre sempre te via assim. E alguém chegava para mim e dizia: Deus vai te tirar de trás das malhadas. E eu sei lá o que é isso. Deus vai te tirar de trás das malhadas. E eu achava que me tirar de trás das malhadas era me botar uma alegria, era mas não. Era isso que eu estou vivendo hoje. Era isso. Quando ele dizia, eu vou te tirar de trás das malhadas. É para te mostrar a alegria que eu tenho na tua vida. É para tu contagiar. É para tu servir de testemunho. Irmão, te peço para você deixar o like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever aqui no PH Produções. Se você não for inscrito, deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito Hypar. Todas as vezes que você aperta nesse botão, você ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então aperta nesse botão e dá essa força para o nosso canal, tá bom, irmãos? Vou te pedir também para você entrar aqui no link do comentário fixado. Nesse comentário fixado, ele vai te levar lá para o meu canal do WhatsApp. Se você quer receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, entra lá e me segue, porque você não precisa esperar o algoritmo recomendar o vídeo para você poder assistir. Você já tem lá o link do vídeo na palma da sua mão, sem precisar, esperar o algoritmo recomendar o vídeo para você. Irmãos, ouvindo a esse testemunho da pastora Evânia Gomes, nós aprendemos algumas lições. O sofrimento, ele sempre vai nos levar a enxergar o pior da vida. O sofrimento, ele sempre vai nos fazer pensar que sempre tudo vai dar errado. Só que Deus, ele tem um propósito até mesmo no meio do sofrimento. Tem um teólogo que ele diz que o cristão, ele também sofre, o cristão, ele também perde, o cristão, ele também segura na alça de um caixão, o cristão, ele também passa por momentos de doença, porque ser crente não te põe dentro de uma redoma de vidro aonde nada vai te acontecer. Então entendamos, irmãos, que Deus, ele tem um propósito a realizar até mesmo através das nossas maiores dificuldades. Deus, ele não te vê como alguém intocável, mas ele te vê como alguém que ele molda, remolda, quebra, faz de novo, porque as dificuldades da nossa vida nos levam a crescer. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.